Se você tiver tomada e quiser ligar aqui, não sei se o fio vai dar, mas vontade também. A bateria. Porque geralmente gravação com bastante bateria, porque o celular aquece o processamento de imagem. Esse aqui vai estar disponível para você depois. Bom, vamos lá, pessoal. 9 e pouquinho já. A gente tem bastante coisa mesmo. Então, vamos tentar já adiantar as coisas. Então, teremos o que a gente teve até agora no semestre em uma aula. Talvez eu faça uma pausa só para tomar uma água, porque a garganta talvez pegue essa rega. Se eu começar a falar, tipo, fino, ou começar a falhar, vocês podem falar, tipo, bebe uma água, aí eu vou lá beber uma água. De boa, tá? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alô, tá funcionando. Estou testando aqui o microfone, só para ver se tá bom para vocês, senão depois tem que ficar editando, coisa do gênero, eu não gosto de ficar editando. Tipo, sair da câmera vai direto para vocês. Não tem que ficar dando trabalho. Então vamos lá. A ideia hoje é a gente fazer uma revisão, basicamente sobre todos os conteúdos. Tá? Vão ser conteúdos que eu vou dar uma puladinha, então vocês já sabem o que significa quando dá uma puladinha, né? Significa tipo, a chance de cair na prova é perto de zero. Quando eu falar mais, significa que a chance de cair de prova é quase tipo 1, com certeza. Então a gente vai ter uma granularidade. Beleza? Bom, coisas importantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, pode perguntar, tá? Não tem problema nenhum. Tipo, tem gente que entrou depois do início das aulas, então às vezes não pegou algum conteúdo, se tiver tirando dúvida. Talvez eu não faça tantos exercícios ou tantas explicações mais a fundo por conta do tempo, que a gente tem bastante reduzido, mas no geral eu vou tentar falar tudo o que a gente precisa. Tá. Então vamos lá. No primeiro dia de aula a gente começou aqui sobre a disciplina e a gente tinha esse objetivo aqui. Então, o objetivo dessa disciplina é apresentar as definições, história e conceitos de computação, examinar as diferentes áreas, nomenclaturas, panoramas do mercado e novas tendências da área. Tá? Formalizando conceitos de lógica clássica, lógica profissional e sistemas numéricos. Então, essa daqui é a alimenta da disciplina. Então, como vocês podem ver, ela é bem generalista, porque a matéria também é bem generalista. Ela fala sobre várias coisas sem falar muito sobre nada especificamente. Essa matéria foi feita para a gente tipo, conhecer o que existe em computação. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o conteúdo programático, então, dentro dessa disciplina? Identificar os componentes básicos da arquitetura de computador, seu papel na dinâmica operacional da máquina, bem como compreender todo o arcabouço envolvido nesse processo. Ou seja, falar sobre arquitetura, sistemas operacionais, falar sobre tipo, organização de processos. Identificar software e as funções segundo a sua classificação funcional. Então, tipo, aquela ideia que a gente falou das classes, paradigmas, tipos de variáveis e coisas do gênero. Bom, não mais. Compreender a gama de linguagens de programações existentes, calcular a capacidade de armazenamento de dispositivos, identificar dispositivos e meios de comunicação e conexão com a internet, e avaliar e criar operações lógicas utilizando ferramentas matemáticas. Então, digamos, até esse pedaço aqui a gente meio que já falou tudo isso daqui. Faltou, tipo, um pouquinho aqui de algum tópico e esse último tópico aqui de lógica proposicional, que é o que a gente vai ver depois. Certo? Então, parece que é bastante coisa para a prova 1, e é realmente. Não vou tentar estimulá-los nesse aspecto, então, sim, tem bastante coisa para a prova 1, mas a ideia é tipo, que ela não seja tão complicada assim. Então, bibliotecas, planos de ensino, planos de aula, então vamos lá. Aqui nesse capítulo de introdução, então a gente vai até o próximo aqui depois. Introdução. O que a gente tem? Aqui a gente tem a definição de computação, certo? Então, o que é computação, o que a computação estuda, qual que é o objetivo dela, por que existe uma área chamada computação, ou por que a computação existe. Tá? Ela permeia várias áreas, que áreas elas permeiam, por que ela permeia essas várias áreas. Tá? Então, basicamente, a computação existe para computar coisas. Tá?
que é o computar coisas? É gerar uma saída a partir de um certo processo, dado uma certa entrada. Então, sempre que eu tiver uma mesma entrada, vai passar pelo mesmo processo e ele vai gerar uma saída. Vamos dizer que tipo assim, o processo seja a classificação do número. E se for uma classificação de par ou ímpar, é um processo de classificação. Então eu vou dar uma entrada, um input vai ter um valor numérico, e esse valor, esse processo vai me dar uma saída, dizendo é par ou é ímpar. Beleza? O que é a computabilidade? Contabilidade é intimamente ligada ao problema. Então, se o problema pode ser expresso de forma computação, o problema é computabilizado. Tá? Então, existe um meio de resolver ele usando a computação. Tá? Mesmo que esse meio demore bastante. Que o quanto tempo ele demora para resolver não vem ao caso. Simplesmente existe um jeito de o computador resolver, então ele é computabilizado. Tá? Existem problemas que o computador não consegue resolver? Sim, existem. Tipo, se eu pegar um computador que tem tipo, uma quantidade absurda, agora eu posso colocar a câmera um pouquinho mais para trás, então 56 que estão assistindo. Ao computador propriamente dito. Por exemplo, um dispositivo que computa alguma coisa, ou que gera a partir de uma certa entrada, tem um processo e uma saída gerada, definida por conta dessa entrada, é, por exemplo, o DNA. Então, por exemplo, você tem lá um código genético, aquele código genético vai gerar alguma coisa. Com que características? Com as características que ele recebeu de entrada, que é a entrada do DNA. Tá? Então, o processo de criação de um ser, de um objeto, de qualquer coisa, de uma planta, de uma pessoa, de um bicho, de qualquer coisa do gênero, está definida de acordo com o DNA dele. Tá? Então, o DNA já contém todas as características, se vai ser tipo um golfinho rosa, se vai ser um golfinho cinza, se vai ser um golfinho do mar, do rio, do lago, do doce, não sei o quê. Está tudo envolvido dentro do DNA. Mesmo que o DNA sendo razoavelmente parecido, cada um ainda vai ter o seu. Então, tipo, existe uma diversificação dentro dos DNAs. E aí, quando a gente está falando de computação mais voltada para tipo, coisas que o homem fez, a gente tem, no princípio, aquilo lá. Tá. Bom, essa parte aqui de histórica, vocês não precisam saber os anos, vocês não precisam saber os nomes das pessoas, vocês não precisam saber o que eles fizeram. Tá. Isso aqui é divertido, mas é mais para tipo, curiosidade de vocês. Vocês saberem isso é interessante, vocês vão ser cobrados sobre isso na prova, nem a prova. Tá. Não precisa saber de data. Saber, tipo, o que foi que aconteceu em 1700? Sei lá, já era, não precisa. O que aconteceu em 1700? Virou século. Acabou. Não precisa saber o que aconteceu ali. Beleza. Aí a gente precisa saber que aconteceu no meio do caminho uma transição entre o mecânico, ou o que era tipo manual, para uma coisa que se tornou através de uma máquina. Tá? Então a gente teve a Revolução Industrial.
Obviamente as primeiras máquinas eram máquinas a vapor e tudo mais, a gente pô, era uma máquina a vapor que, sei lá, servia para fazer um processo que a pessoa ficava fazendo. Por exemplo, era uma máquina de costura que a pessoa tinha que ficar com o pedal lá girando, agora você colocou uma máquina a vapor do lado que está girando aquele pedal. Mas é uma revolução industrial isso. Você, tipo, tirou parte do humano e colocou parte das pessoas. Talvez. Bom, aí tem as primeiras coisas que a gente pode chegar num processo de computação, que é, por exemplo, esse TR, que foi tipo, bem legal, como eu disse para vocês. O projeto da calculadora, o primeiro dispositivo mecânico, a Ada Lovelace, o George Boole, que fez a ideia de, ao invés de basear toda a matemática em base 10, basear a matemática em base 2. Tá. Aí Herman Hollerith, a Harvard Zoo, a IBM, a Turing, beleza, foi passando, aqui ó. Von Neumann vai cair. Não vai cair, obviamente, as datas dele, mas a arquitetura de Von Neumann, que é aquela parte de arquitetura, vai cair daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre ela. Tá. Vai cair nada do Wallace? Oi? Vai cair nada do Wallace? Aí as gerações de computador. Então, tipo assim, a gente começou a usar transistores, né? Tipo, começamos a usar os transistores. Então a gente começa a primeira geração da computação. Tá? Então, a primeira geração de computação, ela foi marcada, por exemplo, pela utilização de válvulas. Então, a gente acha que a computação só começou quando a gente começou a usar transistor, mas na verdade o computador elétrico já existia antes, que era a utilização de válvula. Tá? Para quem não sabe, uma válvula parece uma lâmpada grande, basicamente isso. E a válvula também armazena um estado, aceso ou apagado. O problema delas é que elas aqueciam muito e elas quebravam muito fácil. Porque tipo, era uma lâmpada, um processo tipo, semi-artesanal de construção dessa válvula, então ele não era muito linear, uma válvula não era igual a outra, podiam ter diferenciações entre as válvulas e tudo mais. Tá. A primeira geração teve como grande representante dela o ENIAC. Tá? O ENIAC ele tinha 17.463 válvulas, 18 válvulas, tá? E ele pesava 30 toneladas com a capacidade de fazer, acho que ele fazia 600 divisões, multiplicações por segundo, 500 multiplicações por segundo, tipo, alguma coisa assim. O que já era razoavelmente rápido para a época, tipo, ele estava acostumado a fazer conta no papel, fazer 500 operações no segundo, ele já olhava e tipo, caraca, isso aqui vai ser revolucionário. Pesa 30 toneladas, mas eu quero um desse em casa. Você não ia ter espaço. Aí, 180 metros quadrados de área construída para suportar esse computador. Então, tipo assim, pensa que você tem um espaço de 180 metros quadrados para colocar um computador que vai fazer 500 operações por segundo. Sei lá, hoje uma calculadora faz mais que isso. É complicadinho, mas é legal. Coisas interessantes, ele tinha mais ou menos a velocidade de 100 kHz, então tipo, o clock do processador dele era de 100 kHz, e você tinha uma memória RAM de 200 bits. Olha que legal, 200 bits de memória RAM. Então você não tem tipo, bytes. A gente tem hoje tipo 2 GB de memória RAM, a gente tem 200 bits de memória RAM. É menos ainda do que a gente está imaginando. É nada. Um arquivo TXT já ocupa mais que isso aqui. Vamos lá. 200 bytes é só dividir por 8. Dividir por 8 dá quanto? 8, 16, 24, dá 25. Certo? Então dá 25 caracteres. Isso é a capacidade de memória RAM que o ENIAC tinha. 25 caracteres. Tudo bem, se a gente pensasse que, tipo, bom, um byte ele era uma válvula, então tipo, era uma válvula, então ele deveria ter 200 válvulas enfileiradas para conseguir fazer esse armazenamento. Então, 200 válvulas, tipo, pode pensar numa parede dessa cheia de válvulas. Então, isso era um pente de memória RAM para esse computador. E só tinha 200 bytes. Graças à boa tecnologia, isso evoluiu muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá. Depois a segunda geração. A segunda geração a gente tem a substituição da válvula por transistor. Tá? Então, nesse momento, quando a gente tem a evolução do transistor, a gente começa a ter a ideia de uma unidade central de processamento. Porque antes o processamento ele era dissolvido. Por quê? Porque o equipamento era muito grande, eram várias máquinas paralelas, cada uma para uma operação, e aí por conta disso você tinha um processamento descentralizado. Agora, por conta do transistor, você tem tudo dentro de um chip. Pode ser um chip gigantesco, mas ele ainda é dentro de um chip. Então, começou a ter a unidade central de processamento. Você tinha unidade de processamento, mas ela não era centralizada antes disso. Tá?
Também a gente começou a ter a ideia de memórias, propriamente ditas, e uma linguagem de programação para descrever a funcionalidade desse computador. Tá. A terceira geração. A terceira geração a gente passou do transistor para circuitos integrados. Certo? A gente geralmente pensa, mas transistor não é circuitos integrados? O circuito integrado não é formado de transistores? Às vezes sim, mas não é a regra. Tá? Por exemplo, transistores eles podem também existir de outras formas. Por exemplo, o primeiro transistor, que se tem ideia, o primeiro transistor que foi construído e provado que funcionava, tipo, um cara que mostrou um transistor, ele era um pedaço de madeira, 2 pregos e uma barra de cobre. Isso era um transistor. Tá? Então ele conseguiu fazer um transistor utilizando tipo, materiais rústicos. Então não tinha silício, não tinha semicondutor, não tinha coisas assim tipo modernas. Ele fez alguma coisa robusta que eletricamente se comportava como um transistor e que ele conseguiu fazer aquilo ter a mesma função de uma válvula. Então ele evoluiu para alguma coisa que tipo, não estourava, porque tipo assim, um pedaço de cobre e dois pregos. Você olha tipo assim, isso aqui não vai quebrar, não é vidro, não tem tipo como quebrar, não tem como rachar, não vai aquecer, ele está ali. Então já foi uma grande evolução, passar para transistor. Mas somente na terceira geração esse transistor foi para dentro de silício e aí a gente começou a ter chips de verdade. Tá? Nessa época, quem ficou famoso, quem ficou um grande representante dessa geração foi o IBM System 360, tá? Que era um grande mainframe que tinha na época. Bom, depois, a quarta geração, a gente tem a evolução dos microprocessadores, então processadores portáteis, digamos assim. Não significa que eles também eram pequenos, eles só eram mais portáteis do que o outro, então tipo assim, um tinha 130 toneladas, agora deve ter 2. Então, é portátil, 2 toneladas, pô, cabe no carro, sabe? Tipo ele. E também começou a surgir a ideia dos sistemas operacionais. Então aqui começou a surgir o MS-DOS, o Unix, a Apple Macintosh e alguns outros sistemas, sendo que começou a ter a ideia de existir um computador em casa. Então tinha uma pessoa que falou, isso aqui é legal e não serve só para trabalho, eu posso ter um desse em casa. E aí sim a quinta geração, onde a gente tem arquiteturas de 64 bits, 32, 64 bits, que evoluiu para computação portátil de verdade, tanto tipo telefones móveis quanto computadores portáteis, e a gente coloca que isso ainda é a geração atual. A gente ainda está dentro dessa quinta geração. Tem alguns autores que dizem que a sexta geração já está chegando por causa dos nanômetros que a gente está indo, coisa do gênero, mas eles falam, mas não mudou a tecnologia, a gente continua utilizando a mesma tecnologia, então não tem por que criar uma nova geração. Então é um conflito aí meio de ideias, mas então a gente está na quinta ou sexta geração, depende do autor que você for estudar. Tá. Na computação hoje, o que a gente tem na computação hoje? Bom, computação hoje a gente tem processamento de dados, sistemas financeiros, realidade aumentada, rede virtual, distribuído, sistema de segurança, computação ubíqua, internet das coisas. A gente tem várias coisas que a computação atual tem se focado ou tem estudado. Tá? Por exemplo, dentro da área de processamento de dados, você pode falar de Big Data, pode falar de mineração de dados, pode falar de aprendizado de máquina, pode falar de redes sociais, redes neurais, processamento de linguagem natural. Você tem vários temas com os quais você pode falar. Diga. Redes neurais? Acho que tem um slide aqui. A gente já chega lá, a gente vai ter um slide de rede neural. Mas rede neural basicamente é uma rede que consegue simular neurônios. Então é como se você tem a ideia do neurônio, que ele tem um processo sináptico aqui, ele vai receber uma entrada e vai gerar uma saída para algum lugar determinado. E aí essas saídas têm pesos. E aí a ideia da rede neural é você criar neurônios cibernéticos, assim, neurônios dentro do computador, e esses neurônios também teriam um processo de aprendizado. Então você consegue fazer um aprendizado de máquina utilizando uma rede neural. Então, você vê como IA? Não. IA é um conceito mais amplo, rede neural é um conceito dentro de IA. Então, redes neurais é uma coisa, inteligência artificial é uma coisa maior que engloba outras coisas dentro. Então, geralmente quando você está utilizando uma rede neural, você pode usar uma rede neural para qualquer coisa. Inteligência artificial, você geralmente tem um objetivo com ela, você usa a ferramenta de redes neurais, mas você não é feito para isso. Diga. Redes neurais é aquela imagem que tem vários quadradinhos e aí uma ligação dos quadradinhos eles vão aumentando. Pode ser. Tipo, parece um pente, na verdade. A gente vai ter uma imagem na frente de chegar para a imagem de neurais. Uma dúvida, você acredita que a gente vai entrar numa nova geração com a computação quântica? Sim. Computação quântica seria uma geração nova.
Porque tipo, você estaria transacionando, saindo do transistor, que armazena só 0 e 1, para um qubit, que armazena tipo, um estado quântico. Então, isso sim seria uma geração aceitável, uma geração computacional. O computador quântico não vai ter o mesmo uso do computador tradicional, mas vai ter usos pelo qual o computador tradicional não vai servir. Tem coisas que a gente fica limitado hoje que a gente não consegue fazer porque a gente não tem computador quântico. Tem coisa que a gente, se tivesse computador quântico, faria muito bem com ele. E tem coisa que o computador quântico não faz que a gente já faz com a computação atual. Então, tipo, tem esses dois paradigmas. Tipo, ele não vai ser um substituto, ele vai ser um complemento à computação atual. Então, por isso que ele se tornaria uma nova geração de computação. E se houverem computadores híbridos? Era de onde está vendo o negócio? Aqui. E se tiver computadores híbridos, tanto quântico quanto... Existe a possibilidade, talvez eles conversem em algum momento, talvez o computador quântico fique barato um dia para a gente ter isso em casa, mas não é uma impossibilidade, só não é uma possibilidade tão presente atualmente. Mas a ideia é que os dois realmente trabalhem juntos, porque o computador quântico, por exemplo, ele consegue fazer uma aproximação da resposta, e o computador tradicional vai conseguir chegar na resposta. Então, por exemplo, você tem, no caso, por exemplo, de criptografia, você tem uma área para você atingir. Então vamos dizer que você quer quebrar um algoritmo de criptografia simétrico de 128 bits. Então você tem 2 elevado a 128 opções de chaves para testar. Se você usa um computador quântico, esse algoritmo de 128, você consegue diminuir o escopo dele para 2 elevado a 64. Ou seja, você diminuiu o escopo 2 elevado a 64 vezes. Então você tinha um escopo gigantesco, agora você tem um escopo pequenininho aqui no meio. Aí você vai tipo assim, beleza, então esse escopo aqui, ele é menor. Aí o que eu faço agora? Então o computador quântico só conseguiu chegar nesse escopo. Aí você usa a computação tradicional para atacar nesse escopo e achar a resposta. Então, um você usa para aproximar, o outro você chega para jogar para ir direto para a resposta. Sei lá, me veio a associação de golfe. Tipo, você tem vários tacos. Tipo, você tem um taco pesado, você vai lá e dá tipo, uma puta porrada na bolinha para ele chegar perto do buraco. Depois você tem um taco leve para você fazer a condução até o buraco quando ele está perto. Então meio que seria isso. Tipo, o computador quântico ele é um cara muito forte, mas que ele só aproxima da resposta. E aí depois de aproximar, você usa a computação tradicional para chegar realmente na resposta. Então o quântico ele não analisa muitos dados, né? Ele, na verdade, projeta dados com estatística. Então ele vai te dar, tipo assim, um qubit, na verdade, ele é um estado quântico do bit. Então você consegue dizer, por exemplo, que ele não é 1 ou 0, mas ele te dá a possibilidade de ser 1 e a possibilidade de ser 0. Então, por exemplo, esse número aqui tem a probabilidade de 80% de ser 1. O que significa isso? Significa que tem 20% de ser 0. Então eu chego numa probabilidade, se eu colocar 1 ali naquele lugar, eu estou com 80% mais chance de acertar a resposta do que 20% do que colocando 0. Eu tenho um valor que aqui é 60% de chance de ser 1. Aqui eu tenho um valor que é 10% de chance de ser 1. Aqui eu tenho um valor que é 90% de chance de ser 1. Então, tipo, por conta dessas porcentagens, que são os estados quânticos de cada um dos qubits, você consegue chegar próximo de uma resposta muito melhor. Porque quando a gente está tratando de computação normal, quando a lógica booleana binária, a gente tem 50-50. Então a gente tem que testar todas as vezes. Se a gente tiver alguém que me diz, olha, talvez esse cara que seja mais caminho, já é uma baita de uma ajuda. Se você conseguir descartar um valor, então, por exemplo, se eu tiver 10 bits, então eu tenho 1024 tentativas. Se eu conseguir ter certeza que um dos bits é 1, eu já diminui para 512 minhas tentativas. Se eu tiver certeza que outro bit é 0, então tipo, de 10 bits eu sei 2 bits. Então eu sei que um é 0 e o outro é 1. Aí de repente de 512 eu vou precisar só 256 vezes. Então eu diminuí 2 elevado a 2, eu diminui 4 vezes o meu potencial de testes. Então ao invés de eu ter que gastar X de computação, eu vou ter que gastar um quarto de X de computação. Então, por conta disso eu aproximo da resposta muito melhor. Então eu tenho um chute melhor, digamos assim. Tá? Pode ser que ele ainda não esteja dentro desse universo a minha resposta. Ainda existe essa possibilidade de não estar compreendido dentro desse universo que o computador quântico aproximou. Mas, entretanto, todavia, há grande chance dele ter chegado perto da resposta. A chance dele ter chegado perto da resposta é muito maior do que a chance dele ter chegado longe da resposta. Porque é probabilístico. Então, tipo assim, tem 20% de chance de acontecer, mas nunca pode acontecer. Tem 0,0001% de chance de acontecer esse resultado. Mas o Murphy está aí para provar que ele pode acontecer esse resultado, sabe? Se é aquele cara, você vai olhar tipo assim, beleza, então, valeu, Murphy. Beleza? Tá. Rede de processamento de dados, então.
Então a gente tem também Big Data, que é, por exemplo, armazenamento de dados. Então, tipo, antigamente a gente tinha um problema que a gente não tinha dados suficientes para tratar. Hoje a gente tem outro problema que a gente tem tanto dado que a gente não sabe o que a gente deve tratar e o que a gente não deve tratar. Tá? Então, por exemplo, eu vou chegar num processo e eu não sei que tipo de informação que eu tenho que buscar. Mas eu tenho todas as informações ali. Big Data seria um acúmulo de dados ou não? Um Big Data seria, na verdade, extrair dados de um acúmulo de dados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho todos os dados dos usuários e compras feitos sei lá, num grande mercado. Sei lá, em todos os mercados de São Paulo. Vamos lá, eu tenho todos os dados de quem foi a pessoa que comprou, ou seja, eu sei quem foi a pessoa por conta do cartão de crédito e eu sei a compra que ela fez por conta da nota fiscal. Então eu consigo vincular CPF, nota fiscal e eu sei o que cada uma das pessoas comprou. Ó, expansão de peitos. Deixa ali. Big Data não vai funcionar. Então, você... Então, você tem todos os dados desse mercado. Você quer traçar um perfil do consumidor. Eu quero saber quem é o consumidor que compra, tipo, sei lá, quem é o consumidor que compra Nescau. O que mais que o consumidor que compra Nescau faz? Aí eu tenho vários níveis ou várias informações sobre as compras. Então, eu vou selecionar todo mundo que compra Nescau e eu vou tentar triar para ver o que as pessoas mais compram quando compram Nescau. Leite. Pode ser tipo leite condensado. Sei lá, pode ser tipo, a pessoa gosta de tipo, tomar banho de Nescau, sei lá. Cada um tem a sua pira. Então, pode ser. Ele vai trazer os insights ou ele só vai trazer as informações para você analisar? Ele vai trazer as correlações, aí depois você analisa essas correlações. Por exemplo, um dos primeiros artigos que tem sobre Big Data, na verdade sobre Data Warehouse, traz uma informação interessante, que é tipo assim, eles pegaram justamente um cenário desse, onde eles tinham muitos mercados, fizeram uma análise dos mercados e acharam uma correlação extremamente estranha. Eles acharam uma correlação entre comprar cerveja e comprar fralda. Aí você olha tipo assim, poxa, comprar cerveja e comprar fralda, geralmente tipo, a fralda significa que você está tomando cerveja, sei lá, tipo, alguma coisa do gênero. Mas você compra os dois juntos, por que você compra os dois juntos? Aí eles foram tipo, fazer um estudo mais a fundo com os consumidores que estavam tendo esse perfil, e aí descobriram que geralmente era maridos que estavam indo no mercado tipo, amando das mulheres, que estavam cuidando do filho em casa, e aí chegava tipo, para comprar a fralda, olhava, tipo, tinha cerveja e levava uma cerveja junto. Então, teve algumas redes de mercados que tipo, colocaram a cerveja, aqueles estantes de cerveja perto do corredor de fraldas. E aí teve um aumento na quantidade de vendas. Então, tipo, você aprendeu com o conceito de correlações e aumentou o seu potencial de venda. É sempre que vai acontecer? Não. Vai ter um cara tipo, que não bebe e foi só comprar cerveja. Vai ter tipo, casos onde a pessoa só foi comprar cerveja ou foi comprar fralda. Mas a chance dele comprar cerveja e fralda juntos é muito alta. Então, aumente a correlação aproximando os dois produtos do mercado. Mas Big Data, o que é exatamente? É um software, um sistema, uma plataforma? O que é exatamente? Vamos pensar. Ou é só um conceito? É um conceito de carregar dados. Como você vai utilizar esses dados, aí depende de qual vai ser a plataforma, qual vai ser o meio que você vai utilizar. Tá? Então, se você quiser utilizar um programa, você pode. Se você quiser utilizar um programa de correlação, você pode. Então, depende do que você está pretendendo utilizar e ele vai conseguir criar um Big Data. Você vai ter uma base de dados, você já tem os dados lá massivos armazenados, e aí você vai olhar para os dados e vai falar, o que vamos fazer hoje? E aí você vai descobrir. Por exemplo, qual que é o produto que a maioria dos homens compra? Você vai achar lá e vai achar produtos relacionados ao homem. Quem compra pneu, compra também o que junto? Quem compra, sei lá, pasta de dente, compra que outro produto junto? Por quê? Porque aí você vai planejar o seu mercado, por exemplo, para aproximar os itens. Então, vai falar, que itens que tem que ficar próximos um do outro para que as pessoas levem os dois itens? Como eu vou potencializar o que as pessoas vão comprar? Se ela está comprando pão, eu já coloco um stand de requeijão do lado, porque ela vai olhar, um pãozinho quente com requeijão, já leva requeijão junto. Ou tipo, sei lá, é um corredor de tipo, produto diabético, eu não vou colocar o chocolate do lado, né? Às vezes rola, tem mercado que você olha, tipo assim, do lado, tipo, da prateleira produto diabético, e do outro lado, tipo, quindim, sagu, essas coisas assim. Que sacanagem, né? Mas é tipo, pra forçar o cara, tipo, vamos ver o que você vai fazer. E às vezes você pode também fazer testes com isso, então tipo, você movimenta o seu mercado
faz um mês de teste e vê como é que foi. Aí movimenta ele de novo, faz outro mês de teste e vê como é que foi o desempenho das vendas. E aí depois você tenta achar correlações de acordo com as posições onde eles estavam e os dados obtidos. Tá? Então, Big Data pode ser também gerar dados para cenários. Por exemplo, sei lá, pegar vídeos de acidente de carro, aqueles, tipo, tem um monte de motorista que usa aquelas câmeras na frente do carro e vai filmando. Então você vai lá nos sites da Rússia e cata um monte de o russo, o chinês, essas coisas, eles têm essas câmeras por conta da lei, tipo, porque se eles atropelarem alguém, dá um problema judicial gigantesco. Então, eles têm câmeras nos carros por conta da justiça. Aí você pega essas câmeras, pega esses dados e você fala, beleza, agora eu tenho 300 mil horas de filmagem de motoristas. Beleza, posso utilizar esse dado para quê? Para inferir, por exemplo, velocidade, para ver se ele está na velocidade correta. Posso utilizar isso, por exemplo, para um treinamento de direção autônoma. Então, tipo, você pode colocar veículos autônomos para aprender com esses caras. Ou aprender como evitar acidentes. Então, assistir vídeos de acidentes para evitar, para entender quais são os padrões que acontecem antes do acidente acontecer. Então, são coisas interessantes que ele pode detectar. Que tipo de coisa eu pesquisar no Google? Uma geladeira e 2 dias depois aparece uma geladeira no Instagram? Não, aí é correlação de cache. Então, tipo assim, ele vê que você pesquisou e o Google vende o seu dado para o Facebook vende o seu dado para o... Então, tipo assim, ao utilizar o Facebook, por exemplo, tem uns termos de uso que você chega lá e diz, ó, eu autorizo que você acompanhe o cache, ó, você compartilhe o cache no meu navegador. Quando você autoriza compartilhar o cache do navegador, ele fica de olho em absolutamente tudo que você está fazendo em volta dele. E como ele fica de olho em absolutamente tudo que você está fazendo em volta dele, ele consegue, tipo assim, olha, ele pesquisou uma geladeira. Aí ele pega que você pesquisou uma geladeira, vai para os patrocinadores que pagam ele alguma coisa e diz assim, ó, ponto frio, você não quer fazer uma propaganda? Esse cara está pesquisando geladeira, vai que ele compra com você. Aí o ponto frio, não, beleza, vai, faz a propaganda para ele. Aí por isso que aparece a propaganda para você. Porque, tipo, ele coletou a informação que você estava pesquisando aquilo e trouxe isso para parte de você. Outra coisa, por exemplo, o celular. O celular, ele tá, o Facebook, a maioria deve ter, depois olha as configurações de permissão, você vai ver, o celular tem autorização de microfone, de câmera, de um monte de coisa. Você falar perto do seu celular, ele já consegue detectar, ele já consegue pegar esse tipo de informação. Então, por exemplo, você está numa mesa e de repente falou, putz, estou pensando em comprar uma TV nova. Já era, vai aparecer, você não pode ter pesquisado absolutamente nada. Você falou perto do seu celular, o celular já vai começar a sugerir isso para você. Por quê? Porque você deu autorização para o celular ouvir o microfone. Ah, por que ele precisa ouvir o microfone? Ah, porque eu quero mandar uma mensagem de áudio. Ah, eu quero mandar uma mensagem de áudio pelo aplicativo, então ele me obriga a liberar o microfone e aí ele acaba usufruindo desse poder que ele tem de usar o microfone para fazer outras coisas que ele não deveria poder fazer. Então, tipo, ficar fazendo esse tipo de coisa. Aí é divertido. Por exemplo, eu comentei com vocês, mas tipo, uma vez a gente catou os celulares, colocou o celular no Facebook aberto, abriu o Facebook, desligou a tela e deixou na mesa. E aí a gente já tinha combinado antes e a gente ia falar sobre, tipo, ataques terroristas. Então, tipo assim, planejar um ataque terrorista. Aí a gente começou, tipo, obviamente começou na zoeira, e de repente, tipo, a gente começou a levar a sério algumas coisas, tipo, começou a brincar mais sério, não sei o quê. Tipo, falar, tipo, sem rir no fundo, tipo, dando ênfase na ideia, não sei o quê, discutindo como